Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 21 de novembro de 2018. Ligações perigosas. Documentos mostram que o programa Mais Médicos foi negociado em sigilo entre o governo Dilma e Cuba para evitar reação da classe médica e não precisar do aval do Congresso Nacional Brasileiro. A emoção é clara, as lágrimas e os afagos da despedida de Arnaldo César Coelho. O jogo de ontem entre Brasil e Camarões colocou ponto final na parceria do ex-árbitro com Galvão Bueno. Pode ir, Sardal. Garoto. Reação republicana? Após arranca-rabo com o repórter da CNN, Donald Trump impõe novas regras para entrevistas do governo americano. Vai ser complicado até contestar as respostas do presidente. Esses são alguns destaques do Morning Show que abre alas nessa quarta-feira. Você é o nosso, como sempre, convidado especial. E não é que ela tá de volta? Velho. Meu Deus, depois de 2 meses de férias. Olha que cara boa de férias. Paulinha, anuncie já de cara a nossa hashtag. E aí, temos uma, obviamente. Claro, Edgar, a gente vai receber aqui no Morning o grande sambista Leandro Learte, a rapaziada do Arte Popular. Sim, sim. E sabe, querido, quem vai estar de olho no Morning de hoje? O Pimpolho, querido! É hoje que a gente conhece o Pimpolho! Segura hoje, Edgar! Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Você gosta, né, Vini? Bons tempos, né? Que maravilhoso, não é verdade, Edgar? Então, muito bom. Eu tenho certeza que hoje o meu Morning Squad não falhará e levaremos a tag Pagodão no Twitter para os assuntos mais comentados do Brasil. Eu sei que você tem um pagode que marcou a sua vida, querido. Não mente, não finge que é indie, não. Década de 90 esteve aí pra todo mundo. Eu quero saber qual foi o hit, qual foi a música, qual foi o momento. Tudo tinha indie no final, né? Até pagode, né? Teve uma fase que tinha indie. Não, mas mesmo quando você era indie, você aprendia pagode por osmose. Pagode indie. É obrigatório, não mente. Coloca aí no Twitter, a hashtag é Pagodão no Twitter. Boa. Você lembra do Domingo Legal? Pagode? Gugu. Que você entrava na banheira? Você gosta. Você gosta. Luiz Ambiel, como esquecer? Uma grande guerreira da banheira do Gugu. Outra forma de você interagir com a gente é através do nosso WhatsApp, 11 931 7009, o nosso número. De que grupo de samba e pagode dos anos 90 você é fã, hein? Manda aí pra gente uma palhinha cantando algum clássico do Arte Popular, do Raça Negra. Quem mais, Vini? Você que é expert no assunto, hein? Tem Exalta Samba, né? A gente pode deixar de Catinguelê. falar. Cara metade. Né? Cara metade. Sensação. E aquele Pichote. qual que era que tinha um capoeirista que jogava uma capoeira na frente do palco? Não era o Agora você me pegou. Catinguelê? Não, molejo. Capoeirista? Tinha um cara que jogava uma capoeira. De onde você tirou isso? Era axé. Capoeira era terra samba. Terra samba, amor. Mas Olha Terra aí. Samba já é outro. É axé. É axé, é verdade. Só configura pagode se tem Desculpa. uma banda dançando o mesmo passo com óculos em cima, assim, da cabeça, entendeu? Aí configurou. Até o Marcelinho Carioca teve grupo de pagode, viu, Edgar? Vamos lá. Naqueles áureos anos 90. Prepare o seu pandeiro, o seu cavaquinho, mande mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, mande um vídeo pra gente, grave com o celular direitinho na horizontal aí que a gente coloca no ar daqui a pouquinho pra você ser avaliado diretamente por Leandro Learte e Arte Popular. Os caras, Edgar, os caras trouxeram os instrumentos e a gente só tem água pra servir. Mano. Tem um cafezinho também, Falta de vai. educação. Pelo menos um cafezinho. 11 931 17009 é o nosso WhatsApp pra você mandar os vídeos aí com sua cantoria de pagodes dos anos 90, beleza? No mais, todos convidados a acompanharem o Morning Show também pelo aplicativo da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Transmitimos também pelo nosso portal jp.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, o youtube.com/morningshowjp, além do conteúdo extra nas mídias sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, passe por lá na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Ih, Paulinha,
A gente tava com muita saudade, vou abrir logo de cara esse programa com você. Obrigada, querido. Vamos abrir esse noticiário. Afinal de contas, você acabou de chegar dos Estados Unidos, fez uma exclusiva, né, com o Donald Trump. Sim. Ele atualizou, revalidou o seu visa, o seu green card. Sempre. Mas a gente vai falar aqui das restrições que ele vem imprimindo aí, impondo aos jornalistas nas entrevistas oficiais do governo americano. Vamos falar sobre isso, Paulinha. A todos os jornalistas, Edgar, isso basicamente é uma consequência do episódio que aconteceu no começo do mês com Dima Costa, o jornalista da CNN. Acho que vocês falaram sobre esse assunto aqui no Morning Show. Durante uma coletiva ali na Casa Branca, eles tiveram uma troca ali, uma série de perguntas do jornalista insistindo na questão dos migrantes da América Central, da caravana de migrantes, depois perguntas sobre investigações em relação à Rússia e tirando o Trump do prumo, né? Ele realmente ficou bastante irritado com o Dima Costa. A gente tem até um momento aí, final dessa irritação, dessa troca entre os dois, para relembrar. Vamos assistir? Vamos lá. I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you. Aí ele diz, work. né, a CNN You devia ter are a vergonha rude, de ter você como terrible person. You representante, shouldn't be working você é for CNN. muito mal educado, enfim, começou realmente uma troca. Esse jornalista perdeu a credencial dele, a CNN foi para a justiça, pediu que se devolvesse essa credencial, aí um juiz federal determinou que fosse devolvida aí por um prazo de 14 dias, mas a Casa Branca resolveu devolver de vez a credencial, mas aí explicitar quais são as new rules. A Dua Lipa tem as new rules dos relacionamentos, né? E o Trump tem as new rules para os jornalistas. Então a Sarah Sanders, que é a secretária de imprensa, explicou quais são essas novas regras. Então a primeira é a seguinte: cada jornalista tem direito a só uma pergunta. Né? Então ele tem que fazer uma pergunta. Aí se ele quiser refutar aquela resposta, né, prosseguir um pouco mais, isso não pode acontecer se o presidente não autorizar ou algum membro ali presente do governo. Então é uma pergunta, querido, e se pra continuar não é assim não adianta você ir continuando e achando que vai ter resposta, porque é só se isso for autorizado. E aí ficou também explícito de que quem não cumprir com isso pode ter a sua credencial de direito a estar ali na coletiva suspensa ou até revogada. Ou seja, ele só quer as perguntas fáceis que ele não precisa de tréplica. A pergunta difícil ninguém pode fazer. Sim, é isso, sim. Né? Vamos ouvir o Caio a respeito. A gente falou, como Paulinha disse, já dessa questão envolvendo o jornalista o Dima Costa da CNN, Caio. Os profissionais de várias entidades, de jornalistas, sindicatos, enfim, vêm apontando isso como uma tentativa de cercear a liberdade de expressão dos jornalistas, de coibir, né, a imprensa de alguma maneira e utilizar dessa, digamos, posição como uma tática, né, como uma estratégia de governo. O que você acha disso? O que você pensa a respeito? Eu já tô morrendo de saudade da época em que a etiqueta e a convenção social bastavam, né, para você fazer um rodízio de perguntas, né, e ter um ambiente democrático aí objetivando a transparência na transmissão de informações, né? É muito louco. Agora a gente precisa de regras e sanções dentro daquela lógica de que tudo é proibido ou obrigatório, né? Você tem o tácito, né? Então os costumes, né, versus o expresso. Essa regra, ela é ridícula, né? Vocês têm muito mais experiência que eu aí entrevistando políticos e a gente sabe que a gente pergunta A, eles respondem B. Então você não ter o novo questionamento, né? Ou como se diz em inglês, né? Já que estamos falando do presidente americano, você não fazer o follow-up prejudica muito o esclarecimento. Exatamente. E você tem aquele conceito americano de dig a little deeper, né? De você cavar um pouquinho mais fundo e é aquela história, sem fazer um pouquinho de força, sem um pouquinho de suor, a verdade não emerge. Esse é um ponto, né? Então, essa regra é lamentável, ela fere sim a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e tem um outro ponto também, que é de novo, para usar outro anglicismo, que é o double standard, né? O padrão duplo, vamos dizer assim, 2 pesos e 2 medidas, que a Casa Branca usa em relação às redes de notícia. É sabido, já foi veiculado, eu falei isso aqui antes, que
que a CNN chegou sim a veicular fake news, chegou a veicular uma informação errada. A correção sempre ocupa menos espaço do que, obviamente, a notícia falaciosa, mas aqui eu vou tomar liberdade de fazer também uma citação do meu avô, o saudoso Darcy Arruda Miranda. Eu cruzei com o Joseval Peixoto e ele me lembrou dessa frase do vovô, que é a seguinte: o jornalista atua sob o império da urgência. Então, dentro do conceito básico, né, até de empatia, de que errar é humano, muitas vezes você veicula uma informação que é imprecisa, enfim. Agora, uma coisa é o padrão que a Casa Branca tem para as agências de notícia que são anti-Trump, e outra pró-Trump. É completamente diferente. E esse padrão, inclusive, de veracidade e de pertinência das informações, não se aplica nem à própria Casa Branca, né? Então, esse negócio do double standard, 2 pesos e 2 medidas, é uma coisa, em última análise, antidemocrática. Sim, sim. Tem uma questão, saiu até uma matéria da revista Exame recentemente, se não me engano, de anteontem, falando exatamente desse movimento desencadeado, que é a gota d'água nesse movimento e dessa atitude do Trump, veio com o Dinha Costa, como a Paulinha trouxe pra gente. Mas que esse termo de fake news e public enemy, algo como public enemy, que ele usa sempre nas entrevistas. A banda, né? Você lembrou da banda? Lembrei da banda. Não, você sabe, Edgar, só fazendo... Você falou de fake news, a pergunta sem o follow-up é half news. Sim. É metade. E isso inspirou um jornalista e acadêmico chamado Marvin Colby a escrever um livro exatamente com esse título, Inimigo do Público, né? É lançado em setembro nos Estados Unidos em função dessas recorrentes afirmações do Trump nas entrevistas coletivas de fake news, né? De public enemy, tudo. Então, em função disso, ele escreveu um livro, e esse Marvin Colby, Vini, ele foi jornalista durante muitos anos da CBS News e emparedou muitas vezes o presidente Richard Nixon, e que foi colocado também numa lista de inimigos do presidente. Ele fala que isso é um alarde, sim, é uma tentativa de você coibir a liberdade de imprensa, que é uma base talvez primordial, né, da democracia. Que tá ali para incomodar e realmente para noticiar aquilo que o cara não quer que seja noticiado, né? Isso. E outra coisa, só para dar uma diferenciada também na questão da fake news. A fake news, ela não é aquela notícia que não chega a se concretizar, né? Porque às vezes o jornalista ele tem uma fonte que fala algo para ele, que ele vai e ele noticia, porque ele tem aquela informação no momento. A fake news é a notícia simplesmente, puramente inventada, né? Fabricada para manipular algum tipo de informação. Falado, vamos em frente, vamos seguindo aqui no Morning Show, vamos falar de televisão agora, a nossa televisão, né? A televisão aqui do Brasil. Ontem o comentarista Arnaldo César Coelho se despediu, né, pela última vez aí da TV Globo. Foi um festival de lágrimas, muita emoção no ar, Vini, literalmente, né? Pode isso, Arnaldo. Pode ir. Festival de lágrimas e olha, muito pelo Galvão, né, Edgar? Acho que o Galvão chorou até mais do que o Arnaldo César Coelho, acabou se emocionando. Realmente, eles demonstraram, né, pro público ao longo desses quase 30 anos em que estiveram juntos aí nas transmissões da Globo, né, Edgar? Que além do profissional, ali da relação profissional entre os dois, eles se tornaram grandes amigos, né? Amigos, as famílias. As famílias sempre juntas, né? Os almoços, os jantares, né? As festas, enfim, eles realmente viraram ali 2 grandes parceiros, e essa relação, obviamente, que vai continuar, não é porque o Arnaldo tá se aposentando. A aposentadoria é essa que ele já tinha anunciado, né? Na Copa da Rússia, e agora que acaba sendo concretizada no jogo de ontem, um amistoso contra Camarões, que aliás ficou em segundo plano esse amistoso, né? É desanimador, aliás, esses amistosos da seleção pós-Copa, foi 1-0, o gol do Richarlison, mas isso daí ninguém quer saber, todo mundo ficou realmente comentando aí a saída do Arnaldo César Coelho. Eles fizeram ali uma pequena, mas bonita homenagem ao Arnaldo, mostrando como que começou ali a carreira dele na Globo. Começou em 89, após um lance, Edgar, uma lambança da arbitragem no jogo do Brasil e do Chile, que o Tafarel acaba ficando com a bola na mão por muito tempo. Sim. Aí os jogadores do Chile vai lá, pegam a bola, faz o gol, e na hora ali que o Galvão estava transmitindo, ninguém sabia muito bem explicar o que tinha acontecido. O que a regra decidiria. O que a regra decidiria. Foi aí que se teve a ideia de perguntar pro Arnaldo César Coelho. Ele foi muito didático na sua
explicação. E o Armando Nogueira, que na época era o diretor ali de esportes da Globo, teve a ideia de chamar o Arnaldo para fazer alguns comentários no Jornal Nacional, e depois ele passou também para as transmissões. E aí marcou realmente, né, pelo didatismo nas suas explicações, e também pela defesa que ele sempre teve da classe da arbitragem, e obviamente, né, também, Edgar, que pelos bordões, que pelo grande bordão dele, sim, que foi A Regra é Clara. E o Galvão também acabou eternizando o pode isso, Arnaldo, né? E depois dessa singela homenagem, os dois acabaram se emocionando no ar. Vamos ouvir. Cara, vai ser uma falta muito grande, mas você vai estar sempre aqui, ó, no coração, na nossa cabeça, não nós, milhões e milhões de brasileiros que te acompanharam em todos esses anos. O Galvão, quando eu estreiei há 29 anos atrás, eu propus fazer uns comentários de forma didática para explicar ao telespectador a regra de futebol, porque é o esporte mais praticado dentro do Brasil e pouca gente sabia de regra. Hoje eu acho que o meu dever está cumprido. Eu acho que todos nós conhecemos um pouco mais de regra, todos nós discutimos um pouco mais, e todos nós temos que aprender que a regra é clara. Tem que respeitar a autoridade, tem que respeitar quem manda dentro de campo, e na vida particular nossa, a regra é clara. A regra é clara, Edgar. E foram aí 29 anos, então, uma bela dupla, né, 8 Vini? Copas do Mundo. Uma bela dupla, e o que eu sempre gostei do Arnaldo é porque, assim, o Galvão, ele é tão uma unanimidade ali dentro da Globo, né? Ele tem um poder tão forte que às vezes a pessoa fica um pouco intimidada de fazer ali uma discordância dos comentários dele. O Arnaldo nunca teve isso, né? O Arnaldo sempre foi um cara que colocava a opinião dele, discordava do Galvão. Eles até tinham aquela briguinha dentro do ar, sim, que fazia parte, que também tinha ali esse elemento também nas transmissões. E eu peguei um desses casos, Edgar, só pra gente sintetizar um pouco de como era essa parceria dentro do ar entre Arnaldo César Coelho e Galvão Bueno. Vamos ouvir. Bandeira e árbitro tem mania, às vezes, de apitar coisa pelo... Não, passou alta, diz que foi por fora. Se ele bate de fora da área para ela ir no fundo e voltar, só com elástico, Arnaldo. Mas o Bandeira estava bem colocado e acertou. A bola saiu sim, Galvão. Não é possível. A física não permite. O Galvão sempre duvidando das realidades, né? Não é possível. Não. É curioso que a Globo tem umas figuras de autoridades em alguns assuntos de esportes, né? Fórmula 1 tem o Reginaldo Leme. Isso. No futebol tem o Arnaldo César Coelho. Eu achei fofo que o Galvão ontem disse que ia ligar no celular do Arnaldo pra perguntar se pode isso. A Globo acabou ganhando, na verdade, uma grande bucha com a aposentadoria do Arnaldo, porque até agora ela não decidiu o substituto oficial. Tem 3 nomes que disputam. Tem o Gaciba, não é? O Gaciba. Mas tem o Paulo César de Oliveira, o Leonardo Gaciba e tem o Renato Marcília, que vão ficar se revezando nesse posto aí do Arnaldo César Coelho. Aliás, isso também é uma dúvida para quando o Galvão se aposentar, né? De quem que a Globo vai oficializar ali como número 1. Eles já contrataram o Gustavo Villani, né, há pouco tempo. Tem o Kleber Machado, que em tese é o substituto natural, mas também tem o Luiz Roberto. Luiz Roberto. Tem uma coisa sobre... É o sabe de quem? É o bordão dele. Tem uma coisa que eu só devo declarar sobre essa dupla, porque assim, Galvão sem Arnaldo é bochecha sem Claudinho, né, gente? Sou eu assim sem você. Mas o Vini, só pra finalizar, essa coisa do Galvão, o Galvão fazia o papel, acho que daí o carisma dele, né, cada um na sua área ali, fazia o papel do torcedor, da emoção, isso, né? Aí vinha o Arnaldo com a razão, isso, né? põe a bola no chão, literalmente. O assunto agora é política no Morning Show, temos novas informações sobre o programa Mais Médicos. Nessa terça-feira, o futuro ministro da Saúde, o deputado e ortopedista Luiz Henrique Mandetta, conversou com repórteres logo após ter sido anunciado para o cargo. Ele afirmou que o acordo sobre o programa parecia um convênio entre Cuba e o PT. Aspas dele aí, era um risco que a gente já alertava no início. Nós precisamos de políticas que sejam sustentáveis. Improvisações em saúde costumam terminar mal e essa não foi diferente das outras, fecha aspas, disse o médico. E hoje, a Folha de São Paulo traz uma reportagem segundo a qual a gestão de Dilma Rousseff e Cuba negociaram o programa em sigilo para evitar uma reação da classe médica e não precisar do aval do Congresso brasileiro. Vamos a Brasília conversar com o Trindade. Zé Maria Trindade, vamos lá, avançando sobre esse assunto, o que você pode nos dizer a respeito, Zé? Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a improvisação, ela nunca dá certo no final, né? Vale ali, dá uma impressão de que resolveu no primeiro momento,
e pronto, lá na frente o problema volta, não se esconde um problema numa caixinha, porque quando for abrir o problema tá grandão e te engole, né? A verdade é o seguinte, há falta de médicos no Brasil em regiões distantes. Mundialmente falando, a relação médicos-pacientes, né, médicos-habitantes, não é tão desesperador. Mas acontece que há uma concentração muito grande de profissionais nos grandes centros. Isto porque não há um plano de carreira. Um médico que chega numa cidade do interior, ele será médico iniciante o resto da vida. E ninguém topa essa parada. E não se pode obrigar um médico a ir para uma cidade do interior, ou uma vila indígena, né? E aí inventaram de fazer um programa. Não é a primeira relação de Cuba com o Brasil. Já no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um acordo entre Cuba e Brasil, só que lá os cubanos poderiam ficar no Brasil. E aí, nesse segredinho de combinação entre Cuba e a então presidente Dilma Rousseff, previu uma cláusula lá aceita pelo Brasil de não aceitar pedido de médico para continuar no Brasil, pedido de asilo. Essa cláusula foi aceita. E aí os médicos vieram. Inicialmente seriam 1.000 médicos e isso foi aumentando, né? Hoje são mais de 8.000 médicos, num programa de 28.000. Quer dizer, os cubanos nem são a maioria. Não se pode chamar o programa Mais Médicos de programa de cubanos, né? Não é assim. Mas todo mundo só se lembra de Cuba. Na verdade é o seguinte, os médicos de Cuba prestaram bons serviços, são aceitos e até as pessoas gostam deles no interior, né? E há um debate ali entre o regime de Cuba e a prestação de serviço. Agora, o que acontece? Jair Bolsonaro vai acabar com o programa, pode mudar de nome, seria Mais Saúde, né? E o convênio será diferente, já está aberto agora, hoje, um edital para os médicos irem para o programa, né? Médicos com diploma brasileiro. Depois serão chamados os brasileiros que se formaram no exterior, né? E depois vamos ver como é que vai ficar, porque aí chega no governo Jair Bolsonaro, o programa será totalmente reformulado. Os médicos criticam desde o início, foi por isso que houve aquele sigilo inicial nas negociações com Cuba, porque o governo Dilma sabia da resistência dos profissionais. Edgar, os médicos dizem que esta assistência prestada pelos médicos cubanos, na verdade é um desserviço, porque dá a impressão de que houve assistência, mas é uma assistência de má qualidade, e uma assistência assim pode piorar a vida das pessoas, né? Ô Trindade, bom, muito ainda vai se discutir, se debater a esse respeito. Tem toda a questão de retorno desses médicos. O Brasil já anunciou, através do futuro governo, que não vai colaborar e interferir nessa logística de enviar para Cuba novamente os médicos que trabalham aqui no Brasil. E também tem a questão de oferta para quem quiser ficar e que esse pagamento, que hoje é feito e dividido aí de uma maneira desigual, né, entre governo de Cuba e o que cai na mão exatamente dos médicos, seria pago diretamente para os que resolverem ficar, se assim for decidido. Quer dizer, muita água vai passar embaixo dessa ponte, aí você vai ainda nos falar e nos esclarecer muito a esse respeito. O Caio, quer fazer um comentário antes da gente já passar para continuar do mesmo assunto, mas com outro enfoque? Sim. Isso me lembrou aquela discussão sobre a guerra no Twitter entre o chanceler do PT, o Celso Amorim, e o futuro chanceler do Brasil, o Ernesto Araújo. Você até me questionou, Edgar, quais seriam as supostas falcatruas às quais o futuro chanceler se referiu, né, da política externa altiva e ativa, né, do lulopetismo, que o Augusto Nunes, que já prestigiou aqui a nossa bancada, chama de política da canalice, né? Sim. Alguns pontos aí, só para complementar a brilhante explanação do Zé Maria, é o seguinte: esses telegramas sigilosos que tem o pretexto do sigilo é justamente não irritar a classe médica, ou seja, os especialistas que deveriam ter voz nesse assunto. Esses telegramas sigilosos, eles antecedem 2013. Por que isso é importante? Quem tiver aí com a memória afiada vai lembrar que o programa Mais Médicos é anunciado como uma resposta às jornadas de junho, né? Então você tem um movimento meio amorfo, mas assim altamente disseminado, uma insatisfação generalizada, e uma das medidas
que a Dilma anuncia é justamente, olha, na área da saúde a gente vai levar mais médicos para lugares remotos e tal. Então, assim, qual que é a teoria? As duas respostas, né? A resposta informal do governo, da militância, foram os black blocs para esvaziar as manifestações. Na parte institucional, foi o programa Mais Médicos. Aí a loucura da coisa toda é a seguinte, já estava tudo pronto. Tava faltando só o motivo. E na fala do Zé Maria, o que me chamou a atenção foi a ênfase em evitar o Congresso, ou seja, evitar os freios e contrapesos naturais da democracia. E como que eles fazem isso? Contratando a Organização Pan-Americana de Saúde. A gente já teve essa discussão sobre soberania nacional versus globalismo. Quando você tira o Congresso, quando você tira a representação popular da discussão, você está sim ferindo a soberania nacional. E a tripartição dos poderes, né? Bom, aí o outro ponto de destaque é que a parceria dependia da proibição aos médicos cubanos de residirem depois de ficarem no Brasil. E fazendo uma aspas aí com a excelente matéria da Folha de São Paulo, ela diz o seguinte: o Brasil cedeu em todos os pontos. Isso não é política externa altiva. E é por isso que o novo chanceler, na sua tweet war, na sua guerra de tweets, ele fala numa política externa que mantenha os pés no chão, mas que não mantenha as mãos no chão. Porque realmente, lendo a matéria da Folha, parece que eu tô vendo uma conspiração globalista socialista. É inacreditável, mas é o Brasil. O Trindade, vamos focar agora a notícia na figura do Henrique Mandetta, né? Ele é investigado sob suspeita de fraude em licitação, né? Ele que está indicado para ser o ministro da Saúde, está sendo investigado sob suspeita de fraude em licitação, tráfico de influência e caixa 2 na implementação de um prontuário eletrônico. História que vem desde o tempo em que ele foi secretário municipal de saúde em Campo Grande, entre 2006 e 2010. O que o presidente eleito falou sobre isso? Ele chegou a comentar, Trindade? Pois é, o Mandetta é filho de um ex-vice-prefeito e tem 2 mandatos, né? Esse está se encerrando, é o segundo, não foi reeleito. Ele é do DEM, mas foi indicado porque houve ali qualidades técnicas indicadas pelo governo Jair Bolsonaro. Olha, Edgar, às 2 horas o presidente eleito se reúne... Pois não? Não, o presidente pode eleito... seguir. O presidente eleito se reúne com os 10 ministros indicados e vai dar um tom ali comum, vai dar uma linguagem aos ministros que estão chegando. E entre os assuntos será exatamente esta história de denúncias contra integrantes. Jair Bolsonaro definiu que se houver denúncias com indicações graves de irregularidades, o ministro será substituído. Mas só se o governo comprovar a gravidade das denúncias, né, e se houver comprometimento. Ele falou que o Mandetta não é réu, e isso não diz muito, porque em muitos casos o próprio presidente Jair Bolsonaro é réu, mas a gente sabe que não tem nada de grave assim responder um processo na justiça. Mas a indicação até colocada pelo ex-juiz Sérgio Moro, indicado para a justiça, né, é de que se houver uma indicação de irregularidade grave, será substituído. Para o presidente Jair Bolsonaro, Mandetta está apto a assumir o Ministério da Saúde, poderoso ministério. Pois é, Zé, e você sabe que isso me lembra muito aquela história, né, essa polêmica em relação a essa nomeação, né, que vem aí com algumas denúncias, né, do passado do futuro ministro da Saúde, do Mandetta. Me lembra muito aquela história de provar do próprio veneno, né. Eu achei que a melhor análise disso foi feita pelo nosso colega Andreasa, quando ele fala da régua bolsonarista, né, aquela segundo a qual a denúncia já condena. A gente tratou disso ontem, né, a diferença de você ser investigado, acusado, réu, condenado e depois condenado com trânsito em julgado, inclusive, né? A gente chegou num ponto que muitas vezes até a denúncia na imprensa já condena o nome e aqui é muito importante lembrar que existe no Brasil o fenômeno da judicialização da disputa política. É praticamente ossos do ofício você sofrer algum tipo de processo quando você ocupa um cargo público. Então você tem bons administradores probos que respondem a processo sim. Eu acho que a melhor definição de como o governo vai lidar com essa história foi do próprio presidente, quando ele fala, abre aspas, eu também sou réu. Querem que eu renuncie?
Pois é, Caio, sejamos justos. mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que para um governo que diz que vai acabar com a corrupção, o simples fato de flertar com alguém em sua equipe que tá envolvido, em tese, supostamente, em um escândalo de corrupção é danoso pra imagem dele? Porque tudo que o Bolsonaro não quer é ter o seu nome aliado a isso. Inclusive, se você vai nas redes sociais do presidente eleito, muitas reações parecidas com essa que você falou. Acontece que a gente não pode, do tribunal da internet, né? Eu acho essa expressão super legal. A gente não pode viver numa situação policialesca em que a gente não respeita o devido processo legal, mas como eu disse, está provando do próprio veneno, porque foi a régua que foi usada na eleição. Concordo isso. E agora vai ter que lidar com isso, porque não condiz muito com a realidade, talvez com a realidade eleitoral, mas não com a realidade da política brasileira. E que louco não ter uma pessoa completamente ficha limpa pra você escolher. Exato. Eu acho muito louco isso, assim, não tem ninguém, do universo enorme de pessoas do Brasil. Não tem outra pessoa? O Trindade podia usar a sua sabedoria e vivência aí, Trindade, pra indicar alguém limpo, totalmente, sem rabo preso. O Dr. Ray se ofereceu, né? O Bolsonaro não quis. Tava lá, disponível. O Papa. Eu indicaria o Papa. Olha. Papa pode se enrolar, não sei. É verdade que o político, na minha opinião, tem que ser totalmente limpo, não só juridicamente, mas também a imagem limpa, né? Ele vai lidar com uma coisa muito importante, muito sensível, que é o dinheiro do povo. Mas acontece que essa judicialização realmente existe. Chegam deputados aqui vindos de prefeituras e de governo que me falam horrores de que respondem a 20 processos pelo resto da vida, porque uma ação popular ela tem que ir até a última instância, obrigatoriamente. Isso confunde um pouco, né? E provoca realmente essa confusão. Mas eu continuo achando que tem que ser mesmo limpo de imagem e de fé. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Bom dia a todos. Agora, 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Morning Show. Sebrae Digital com Marta Gabriel. E o assunto hoje é MVP, ou Mínimo Produto Viável. No século passado, o melhor método para se desenvolver um produto era planejar detalhadamente tudo antes de lançar. Por quê? 1. O ritmo de mudança era lento e quando o produto fosse lançado, o mercado provavelmente ainda era o mesmo. E 2. As possibilidades tecnológicas eram limitadas e caras, dificultando experiências e testes. Hoje, a situação é inversa. A velocidade de mudança é altíssima e se demorarmos para lançar um produto, ele provavelmente já estará obsoleto. Além disso, a tecnologia é cada vez mais barata e abundante, facilitando o desenvolvimento e testes. Assim, uma solução para vencer esses desafios é o MVP, que se refere à criação de um produto com funcionalidades mínimas capazes de permitir um teste de aceitação com o público, ou seja, um mínimo produto viável. O objetivo é aprender rapidamente com o cliente, identificando aspectos para fazer os ajustes necessários na evolução do produto, economizando tempo e recursos. No entanto, para testar um MVP, é necessário prototipar, ou seja, dar vida às ideias e colocá-las em prática. O protótipo é a versão do produto que pode ser usada para validarmos suas características e continuar o processo de evolução. E no seu negócio, o desenvolvimento de produtos está adequado para a era digital? Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital e saiba mais sobre o Dicionário da Transformação Digital em youtube.com/Sebrae. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa quarta-feira. Nossos convidados de hoje formam um grupo que foi um dos ícones do pagode nacional durante os anos 90. Os caras são bem legais, o pena que não podem ver uma mulher, meus amigos. É isso aí. Vai lá, Pepito, vai, solta, Pepito. Tem muito na balada. Olha aqui, Leandro Learte, Pimpolho, Charlinho, Mali, Ricardinho, arte popular com a gente aqui no Morning Show.
Vamos aplaudir! Sejam muito bem-vindos aqui a esse programinha de rádio. Muito bom, muito prazer receber vocês aqui para esse papo musical durante essa manhã de quarta-feira. E esse negócio aí de brincar com a questão que você não pode, né, ver mulher e tal, pode ser problema lá em casa, hein? Quem é que tá aí casado aí que tá com débito no carnê? A música é do Denilson aqui do Pimpolho. Fala aí. Esse compositor, bom dia, ouvintes, muito obrigado pelo carinho. Leandro Learte foi o autor dessa obra aí. E a minha interpretação, graças a Deus, foi muito bem. Deu muito Se eu fizer uma Garota de Ipanema, eu tô ferrado que não vai rolar. Porque as pessoas querem ouvir o Pimpolho mesmo. Ô Pimpolho, mas quando as pessoas descobrem que você é o Pimpolho, como é que é a reação? Primeiro chegam e falam assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falo, pode. Você é um Pimpolho do Arte Popular? Eu falo, sou. Pô, cara, que bacana. E aí, mama, vem cá, essa música aí. Tem a ver com você? Tem a ver com você, eu falei. Você não pode ver mulher, que não sei o quê. Solteiro, agora já não é Aliás, você acha que se essa música Pimpolho fosse feita hoje em dia, fosse lançada agora, teria problema aí com a, enfim, patrulha, censura, por causa da letra? O que vocês pensam a respeito? É uma boa pergunta, hein? Ela é de 96, é isso? 96, 22 anos. O auge da banheira? No auge da banheira, o cara nem Quem fala aqui isso. entrou na banheira do Gugu? Todo mundo, gente. Todo mundo? Porque vendia disco pra caramba a banheira, né? A gente banheira vendia disco, calma. Vendia disco, verdade. É verdade mesmo. A gente ia... Fala um pouco a letra aí pra gente, porque a gente tá ouvindo aí. Não, porque a gente tinha um lançamento, a gente lançava um disco por ano. Durante 10 anos a gente ficou na EMI, né? Que era uma grande gravadora multinacional e uma das coisas era lançar nos programas populares e tal. Então, de 90 até 2000 e alguma coisa, tinha muitos programas que a gente fazia todos, né? E uma das estratégias de marketing da gravadora era... A banheira. Não era a banheira diretamente, mas era a participação, abrir concessões para os programas populares e tal. Sim. E a gente fazia, né? Feliz da vida, disco vendia pra caramba. Ô, Leandrão. Claro que vocês faziam. Vendia disco pra caramba. Ô, Leandrão, mas não vem sabonetar, não. Já falou em banheira, ficar em banheira. Quero saber da patrulha, meu. Era mais livre. Como é que você via? Como é que você compara aí o momento pra compor um samba, sacaninha, digamos assim, nos anos 90 e agora? Eu acho que tá diferente, tá bem diferente, né? Vocês pensam, quando vai compor, quando você escreve uma letra, pensa nisso? Não, eu acho que não. Na música não, Edgar. Eu acho que hoje o lance mesmo que pega é você expor opiniões na internet de se você é de esquerda, se você é de direita, se você... Mais área política. Mais área política, se você é uma pessoa que... Mas as pautas de costume também, né? Dão pano pra manga nas discussões. Mas essa música, ela tem aquela parte pena... que não pode ver mulher. E na dança ela já pede pra baixar, pra baixar. Mas eu acho que até cavalheirismo. Tem um cavalheirismo, o Pimpolho pede pra baixar, ele não manda baixar. É diferente do funk, o funk manda. Eu gostei disso, gostei disso. Se bem que o funk o funk dá direitos, né? Você tem direito de sentar, você tem direito de quicar. Eu acho que o Pimpolho pede, né? O importante é respeitar a democracia. Vamos colocar pede por favor agora. O Pimpolho é um cara bem legal. Cavalheiro, Pimpolho. Gentileza, pode abaixar. Teve uma época que essa música ela foi tão grande que ela era maior que o nome do grupo. Mais famosa que o grupo. Chegava no aeroporto, o pessoal Grupo falava, do Pimpolho. Grupo do Pimpolho. Pimpolho aí. Não falava arte popular, Grupo do Pimpolho. Falei, a música tá mais forte que o nome. E o lance dos anos 90, assim, a gente tinha noção de que a gente tava vendendo muito disco, tava levando o samba onde o samba nunca foi, nunca esteve, né? E a gente falou, a gente vai optar em colocar músicas mais fáceis, mais populares, para poder vender as outras também. Sim, um trabalho mais autoral, com uma harmonia mais legal, com uma poesia mais legal. Então hoje a gente tem a noção de que a gente tem músicas fáceis, mais populares, mas tem todo um trabalho, a gente fez um monte de coisa mais rebuscada e tal. O que a gente pode ouvir? Vamos começar aí com uma palhinha? Vamos fazer a Gamamô, vamos? A Gamamô que... Boa! A música entrou no... A Gamamô, ela é considerada, quando fizeram uma... pesquisa aí. Uma pesquisa para as Olimpíadas no Brasil, a Gamamô ficou entre as 400 músicas mais importantes da história do Brasil, que representa a música brasileira. O que é um número bastante legal, né? Morning Show!
E a galera lá do Morro do Salgueiro e Vidigal tá querendo balançar. Torcida do Corinthians e Flamengo tá também, tá querendo balançar. Povo do Nordeste do Xoxado quer o quê? Tá querendo balançar. Bahia do Batuque, da Mandinha e Coistal, tá querendo balançar. Brasileiro vive na raça, o pagode é o canto da massa. Tá plantando até bananeira, é José João, é Ferreira, mas ninguém me reconhece como grande cidadão. Cidadão é cidadão, é cidadão. Quem me reconhece como grande cidadão? É cidadão, é cidadão, é cidadão. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão, baby. Cidadão é cidadão, é cidadão. Quem me reconhece como grande cidadão? É cidadão, é cidadão. Requebra de cá, requebra de lá. Tá querendo balançar. Olho daqui, outra pro lá. Tá querendo balançar. Na palma da mão, o povo esquentar. Tá querendo balançar. E blá blá blá, e blá blá blá. Tá querendo balançar. Morning show, morning show. I got my mo. Love, 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 Jojo. 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 Yeah, yeah. Tá querendo balançar. Yeah, yeah. Tá querendo balançar. One show tá querendo balançar. Tá querendo balançar. Yeah, yeah. Tá querendo. Arte popular! Já acordamos todo mundo agora. Quem estava dormindo nesse momento? Nossa, quero todo dia no Morning Show agora. Como é que é o Silvio Santos cantando a Gamamô? Ah, Gamamô. Ô, Leandro, eu não te vi mais depois que você saiu da Casa dos Artistas. Você abandonou, rapaz. Abandonei a Casa dos Artistas, Silvio. É porque você não gostava do Supla? Ou, ou era medo do Frota? O lance foi que, pô, a gente tava comentando, né, Fefito, que eu fiz a Casa dos Artistas em 2001 e foi o primeiro reality show antes de todos os realities, né, que hoje tem vários programas. Sim, e tal. E aí novidade, foi na semana que meu filho nasceu. Meu filho tá exatamente com 17 anos e eu fiquei um pouco assustado também com a exposição, com um sucesso estrondoso. Imagina, eu recebi uma ligação do assessor do Silvio Santos meia-noite para estar 6 horas da manhã no outro dia no SBT, que meu nome tinha sido escolhido entre 500 nomes e tal. Foi uma loucura. Ah, não foi um negócio que fizeram convite com antecedência, né? Foi muito em cima da hora e eles não falaram exatamente o que era. E aí a gente foi no outro dia, 6 horas da manhã lá. Ninguém sabia o que era exatamente e tinha um contrato de confidencialidade. É isso aí. É isso, né? E você se arrepende, né? Porque foi a maior audiência da história do SBT. Bateu o Fantástico na final com 63 pontos. Uma audiência que nem novela das 9 atinge hoje. Não, foi muito louco. Você se arrepende? Não me arrependo não de ter saído. Eu acabei desistindo por essa questão aí do meu filho ter nascido na semana e tudo mais. E eu fiquei um pouco assustado com aquela mídia midiática, sei lá. Era muito louco. Helicóptero. Helicóptero sobrevoando a casa pra tentar foto das pessoas, é verdade. Eu lembro do Silvio Santos, o Silvio foi jantar com a gente um dia. Foi. Ele foi jantar com a gente lá na casa um dia. Pra poder fazer a capa da Veja. Aí ele falou, batemos a Globo e tal. Ele pagou a conta, porque é pão duro. Ele pagou a conta. A gente... Paguei a conta e a Globo tirou até do ar. Esse tipo de programa é interessante, foi o primeiro, né? O primeiro. E daí, eu conhecendo o Leandro, ele gosta do lance mais musical, né? Você vai vender a música. Ali você vai ter exposição. Você vai ter exposição e não vai ter pela mídia em si é magnífico, mas pela obra musical e tudo, ninguém se interessa por isso. Você falou o negócio da exposição, né? Dá uma deixa aqui pra eu saber. Essa coisa do líder, o cara que aparece, bota a cara na frente, é o compositor. Leandro saiu em carreira solo, produziu outros artistas, quer dizer, rolou uma volta agora. Como é que foi esse momento que você teve fora do grupo e como é que você lida com essa questão de exercer aí, não sei, me corrijam rapazes se eu estiver errado, não vamos olhar feio agora, mas exercer naturalmente uma liderança dentro de um grupo de pessoas ali? Eu fiquei um tempão fora fazendo outras coisas, produzi outros artistas, viajei o mundo todo tocando. Dentro, né? Que também eu produzi também o Arte Popular entre outros artistas que eu fiz e tal, e aí resolvi voltar
Até por uma questão de voltar para casa mesmo, de onde eu nasci. A gente veio da Zona Norte de São Paulo, em que a gente fazia um samba descompromissadamente lá. E aí a gente viu que a gente tinha uma responsabilidade, Edgar, de tipo continuar o legado dos grupos de samba, da música originalmente brasileira, porque a gente tem noção exatamente da responsabilidade que a gente tem com a molecada, de gerar emprego mesmo, sabe, aquele do primo, do sobrinho, dos amigos de rua fazerem um grupo e de tocarem música, de ter mais hoje, né? E que se desfizeram, muitos grupos acabaram, e a gente resolveu voltar também por essa questão de dar o exemplo da nossa representatividade, de saber que a gente tem uma história muito legal e que pode, de repente, inspirar outros grupos a Essa composição que tá aqui agora, todos estão desde o início ou não? Todos. O Ricardo chegou depois. Ricardo. Tá. Teve gente que saiu também. Tentando suprir um pouquinho da ausência dele, mas isso é impossível. Mas acho que o Leandro, ele tem o dom de... Vocês falaram sobre a liderança. Ele tem o dom de ser líder, né? E o conhecimento para isso. Musicalmente, historicamente... Acho que é por isso que ele é a gente considera como um líder, assim. A gente fala de não impõe nada. Ele demonstra com conhecimento e o dom dele. A gente fala de liderança, né, Diga? Porque liderança é na base mais do exemplo do que provavelmente de mandar ou de pedir e tudo mais. É mais no exemplo mesmo de... Sim. Leandro, você falou... desse jeito de fazer o pagode sem ter medo de, por exemplo, ser popular e usar isso para alavancar as outras músicas, talvez, aí... Foi uma estratégia nossa, assim. Mas e as críticas? Vieram muitas críticas em relação a isso do pessoal mais purista? Como é que vocês lidaram com isso? É uma opção mesmo de vocês? Tentar ser popular mesmo? Como é que foi isso? Olha, essa pergunta é bem legal, Paulinho, porque assim, quando a gente surgiu nos anos 90, a gente surgiu já não puro, com aquele sambista puro que outros grandes artistas tinham, né? A gente já tinha influência da música negra americana, porque muitos aqui eram originários dos bailes black, da Chic Show. Lembra, Edgar? Sim. Five Star. Opa. E aí todo mundo dançava muito isso e tudo mais. E o samba foi a maneira que a gente achou acessível da gente se manifestar musicalmente. O tantã, o pandeiro, o cavaquinho, o violão eram instrumentos mais baratos e tudo mais. Não precisavam ter uma escola, um conservatório. Apesar de eu ter estudado em conservatório, era a maneira mais acessível da gente fazer música. E muitos grupos escolheram o samba por ser a maneira mais democrática, mais acessível. E a gente no começo recebeu críticas dos mais puristas e tudo mais, daquele sambista mais puro. Mas ao mesmo tempo a gente sabia da nossa responsabilidade de levar o samba onde o samba nunca esteve, nos lugares onde nunca... Já que você tá falando de samba, dá pra viver de samba mesmo quando o samba não tá bombando? Porque assim, o pagode nos anos 90 deu muito dinheiro, mas depois vieram vários outros ritmos e a gente não ouviu falar do pagode por bastante tempo. Sim. Deu pra viver de samba nessa época? Ou vocês tiveram que procurar trabalhos alternativos e conciliar com a carreira musical? Deu pra viver. O samba, ele tem um registro tão imponente no cenário da música brasileira, de que mesmo em baixa, mesmo eles não fazendo parte do show business, assim, ele consegue ter o seu nicho menor e você consegue sobreviver. Ao contrário de outros tipos de sons, assim, por exemplo, o rock dos anos 80 hoje está bem restrito a festivais, o forró, o próprio axé music também está muito hoje restrito a carnavais fora de época, ou não, o samba ele consegue ser o ano inteiro, e mesmo grupos menores que não fazem tanto sucesso conseguem sobreviver até hoje. Mas é curioso isso que o Fefito está trazendo, porque você pode não estar ouvindo aquele determinado gênero na mídia, que ele não está em voga, porque tem sempre algo em voga que ocupa, né, de uma maneira mais maciça as mídias. Mas você anda pela cidade, você anda pelos bairros, você vê as casas noturnas, que som que rola nas casas noturnas? É samba, é pagode, quer dizer, é uma coisa que não tem como você lutar. Vira e mexe. É da natureza brasileira, é da natureza né? brasileira isso, é verdade. Vira e mexe tem o surgimento de novos nomes também, tipo Ferrugem, que ajuda a manter também o gênero em alta, né? Sim, sempre tem gente nova. E ao mesmo tempo, o samba é uma curiosidade. O samba é uma música que, como blues americano, assim, você não vê um artista que é datado. Um sambista ele pode fazer sucesso aos 60 anos, aos 70 anos. Sim. Como, por exemplo, Jorge Aragão, ele fez sucesso aos 65 anos de idade. Sim. Ele não precisa da fisionomia pop para
Sim. Pra se prevalecer no mercado. A música dele é mais importante. Vamos ouvir mais uma? O que vocês prepararam pra gente agora aí? Vamos fazer o quê? Vamos fazer... Posso pedir, não? Ih! Tem pedido? Ele quer pedir sim. Pede. Eternamente feliz, pode ser, não? Pode ser, boa. Vai, Ricardo. Você passa, eu só vejo você. Se a lua brilha, em teu rosto sou eu. Seu pretendente. Se as sujas não te cansam, sou eu. Te carrego sem você perceber. Constantemente eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar a felicidade. Sei, vai te tocar a luz do amor. Vamos, gente. Mas se a vida te der alguém melhor que eu, e se o amor vencer todos os preconceitos, você seja feliz, feliz, seja feliz. Aplaudir. Você gostou, Raulzão? Vai chorar, não para. Popular, rapaz. Passa um filme. Passa um filme. A gente vai para um breve intervalo comercial. A gente já volta, retorna aqui nesse papo matinal com arte popular no Morning Show. 11 em ponto agora, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show. A Marcela Lorenzetto está acompanhando o Fórum da Longevidade e traz informações pra gente. A gente volta a falar do Fórum da Longevidade, aqui patrocinado pela Bradesco Seguros, promovido pela Bradesco Seguros, e a gente conversa agora com o Vinícius Albernaz, que é diretor-presidente da Bradesco Seguros, e falou agora há pouco aqui no palco, fez a grande abertura. Como é que está o evento, uma expectativa, 13ª edição, né? Sim, já é uma tradição, acho, né, a Bradesco Seguros patrocinar o Fórum da Longevidade. A gente tem uma expectativa grande sempre dos temas discutidos pelos nossos especialistas no tema. A longevidade é uma realidade entre nós, né? Cada vez mais nós vamos viver mais tempo e todos os aspectos relacionados à longevidade, à qualidade de vida, porque viver muito só faz sentido se a gente viver com qualidade, se a gente viver, né, com acesso, com realização, com propósito. Então, os temas discutidos no fórum são voltados para essa questão da qualidade de vida, de como a gente consegue atingir o máximo possível com a longevidade. É como o senhor falou logo ali no comecinho, que envelhecer antigamente era quase como sair de cena. Sim. Hoje em dia não, a gente sabe que a população está cada vez mais velha, principalmente aqui no Brasil, a expectativa é grande com questão a isso, nessa questão, no tocante a isso. Então é importante se preparar e é justamente essa questão, né? Saber sobre as novas tecnologias, as novidades na área da saúde, também da interação social. É basicamente isso que é discutido aqui hoje. Sim, sem dúvida. Com esse foco na sustentabilidade, como eu disse, envelhecer faz sentido se a gente envelhece com qualidade. Isso passa também por planejamento, para a gente pensar como a gente vai conseguir no futuro ter acesso a um padrão de vida adequado, como a gente vai conseguir no futuro ter acesso a custos, para arcar com custos de saúde. Então, tudo isso faz parte dessa visão, além, é claro, da questão do propósito, né? As pessoas vivendo mais provavelmente vão ter 2, em alguns casos 3 carreiras, então tem todo um aspecto de reinvenção, de educação, que faz sentido a gente discutir, né? Com certeza, a palavra é reinvenção mesmo, né? Sem dúvida. Tá certo, nós conversamos aqui então com Vinícius Albernaz, e você que está curioso, quer saber mais sobre o que acontece agora neste momento no fórum, basta acessar vivaalongevidade.com.br, transmissão ao vivo para todo o Brasil. Jovem Pan Morning Show.
Arte Popular com a gente, animando essa manhã de quarta-feira. Vamos acordar, gente, vamos acordar. Você nem foi a claque eletrônica, que a gente tem uma claque eletrônica. Ah, é? Você vê que tudo natural é mais legal, É mais legal. A gente tá ouvindo aqui um início da música Vida Louca. Fala um pouco dela pra gente. Essa é uma música do trabalho novo, né, Leandro? O disco DVD que a gente lançou, chamado Breakdown Partido Alto, que é justamente uma volta para as nossas raízes, para o nosso jeito de fazer o som, o samba mais tradicional, mas ao mesmo tempo exaltando o lance das escolas. A gente tem 2 escolas que participaram tocando com uma orquestra de cordas, que a gente lembra anos 80, principalmente, tinha muitos conservatórios musicais, né? Sim. Eu vim de conservatório e hoje a música carece muito de aulas de conservatório, de ensino de música nas escolas, principalmente, né, Edgar? Uma coisa que me aflige muito. Então a gente resolveu convidar as escolas... Deveria ser matéria obrigatória, né? Principalmente num país tão musical quanto o nosso, né? Pois é. E eu sinto muita falta, assim, de educação musical nas escolas públicas, principalmente, e de aulas mais acessíveis, enfim. Aí a gente trouxe escolas que vivem de doações, que é o Instituto GPA de Osasco e a Associação Músicos do Futuro do Taboão da Serra, que participaram nesse DVD com orquestra, com coral e tudo mais, que são guerreiros aí que estão na batalha vivendo de doação para ensinar música pra molecada. Vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. Fazer um apelo pra esse governo me olhar direito com respeito, que meu revólver ó laia laia, laia laia, que meu revólver ó laia laia, laia laia. Vida louca. Me salvo no pagodear. Eu me salvo no meu revólver é o laiá laiá. Isso tem uma força, cara. Tem uma força. Vocês pararam pra pensar nisso? Porque na verdade o samba foi o nosso primeiro hip hop mesmo, de verdade, né? Desde de líderes assim importantes de comunidade. E a gente tem muito essa coisa do business, que o samba fala muito de amor, de diversão, tem uma visão mais carnavalesca da coisa, mas eu sempre nas minhas letras a gente tem músicas que falam de coisas importantes assim, de reflexão e coisas simples, né? Acessíveis às pessoas mais desde da classe social mais abastada até as classes sociais que não tem tanta compreensão assim. Então uma frase como você fala, meu revólver é o laiá laiá, já diz muita coisa. É incrível. Nos tempos de hoje, fundamental. A gente lançou a hashtag hoje aqui, né? Pra ir pros TTs, Paulinha. Nossa missão é essa. Quero saber como é que tá a hash aí, pagodão no Twitter. Querido, está em terceiro lugar neste país. O Brasil está cantando na internet. Tem alguém que sabe fazer a hash. Isso ajuda um pouco, né, Datena? Quando tem alguém que trabalha essa hashtag, melhora. Ele tava sentindo muito a sua falta. Viu? Mas o Brasil está cantando aqui no Twitter. Eu separei alguns dos nossos ouvintes, então vamos conferir agora a Vossa Excelência Patrick. Vamos começar por Alex Rosa. Mudou, tudo bem. A gente lê Alex Rosa, então. Hashtag pagodão no Twitter, nostalgia. Morning me lembrando da adolescência bem vivida, de muito pagode e alegria. Obrigado, Morning. Vamos ver o próximo, Bruno. Boa. Vou com você. Vossa Excelência Patrick, nos dias de hoje o Pimpolho seria perseguido pelo politicamente correto. O Silvio Santos virou o Pimpolho. Boa. Bem bolado. Boa, Fabrício. E temos também aqui Bug. Você virou o Pimpolho, Silvio? Eu sou o Pimpolho hoje. É o Pimpolhão, né? Agora temos também Bug Pimpolho aqui. excitado, né? Ai, Deus. Os melhores são os pagodes dos anos 90. Eu não sei se vocês concordam com isso, e eu queria também que o Leandro fizesse uma revelação aqui no break. Ele estava falando sobre amigos gringos. E vocês vão se surpreender com esta agenda. Esse negócio do politicamente correto é uma coisa que assusta muito. A gente está fazendo um trabalho muito importante chamado Os Bambas, que a gente vai falar desde a primeira gravação do samba, de Pelo Telefone, até 2000. Então a gente vai falar de bossa nova, vai ser um trabalho musical muito importante, chamado Os Bambas. Tem uma música do AGP que ele fala, mora onde não mora ninguém, e tem uma parte que ele fala assim, saudade do meu cachorro magro amarrado.
Falo, cara, hoje falando uma frase dessa de um cachorro magro, amarrado, já teria uma outra conotação. A Luísa Mel ia processar o AGP. Pode saber. Ô, Leandro, mas Pode deixa saber. eu fazer uma pergunta bem curiosa. E essa é uma pergunta de fofoca mesmo, né? Aliás, você tem que responder da agenda internacional que a Paulinha perguntou dos também. gringos, né? Mas já junto, já que você vai falar dos gringos, fala também das bandas brasileiras aqui. Tinha muita rivalidade. Vocês eram tretados com Exalta Samba, Catinguelê, Cara Metade. Tinha rivalidade nos anos 90? Acho que não tinha rivalidade. A gente não tinha muita noção do que estava acontecendo. A demanda era tanta que a gente não se preparou para aquele momento. Fefito, foi uma coisa muito louca, assim. A gente saiu de uma gravadora independente em São Paulo chamada Cascatas, que era uma gravadora de baile, o Edgar. Sim. Cascatas, Chic Show, Zimbábue. E aí as gravadoras começaram a contratar os grupos que faziam sucesso nas escolas de samba. E a gente tocava numa casa chamada Só Pra Contrariar, em que a gente acompanhava vários artistas. Eu tinha 14 anos de idade. E aí o negócio tomou uma proporção tão grande que a gente não tinha tempo nem de se encontrar, assim. Então acho que o movimento, ele pecou por esse lado, assim. O sertanejo, eles sempre se uniram mais, sempre um levava mais o outro. E nós não tínhamos tempo de... Gente, vamos parar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, pra gente poder ter uma longevidade artística maior e que novos grupos, novos artistas Diga lá. pudessem vir. Eu percebi, dentro dessa sua pergunta, eu acho que a rivalidade maior que tinha era fazer música boa. Todo grupo queria fazer uma música melhor que o outro, falar, ó, música nova, o outro já apresentava música, então era uma rivalidade sadia. É a parte boa da competição. Tinha essa rivalidade de querer sempre estar música melhor. E essa força que o Leandro tá falando, ela se impôs de uma tal maneira no mainstream, no cenário pop brasileiro, a ponto da MTV, uma emissora totalmente fincada na estética... Que o senhor é um dos fundadores. Quase. Totalmente fincada na estética do pop, do rock e tudo. Teve que se render ao pagode, tanto que você chegou a gravar com o Arte Popular. A gente abriu os trabalhos do samba lá na MTV. Eu lembro que a gente lançou o MV Bill lá em 2000 e depois a gente gravou o acústico no Teatro Municipal. Sim, cara. Uma coisa, inédita. O acústico mais caro da história da MTV, assim, de grana, de investimento, foi o nosso. Você sempre foi um visionário. Nababesco, opulento. O Thunderbird apresentou a gente, cara. Imagina o Thunderbird apresentando. Sensacional. A gente convidou aqui, pessoal, os ouvintes também pra soltarem a voz, mandarem uma cantoria. Convidamos até eles no banheiro cantando. Tirarem o cavaco do armário. Vamos ver se rolou. Vamos ver. Solta pra gente aí, Bruno. O que tem aí? Olha lá. Nani, quantas vezes, Nani, Mudou agora. eu te desenhei no papel de pão, tempestade clara, Capela. sol do meu Saara. Ô, Leandro, um abraço, fica com Deus. Valeu. E aí, Morning Show, tudo bem? O Guilherme de Campinas. Morning Show, eu lembro de uma música que era assim, ó. Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá chamando. Não sei qual era a banda. Que era um cara baixinho. Parecia o Ariete do He-Man, tão forte que era. Um beijo grande a todos, um abraço. Edgar, viva o Guarani. Bugrão na veia, isso aí. Também é bugrino como eu. Né? Olha lá. A música é Amantes. Vamos lá. Eu queria ser bem mais que amantes. Boa essa, hein? Abraço pra vocês. Essa aí também. E aí, galera do Morning Show, vamos ver se esse samba aí combina com neve. Muito frio aqui, diretamente de Boston. Curto muito arte popular aí, ó, anos 90 aí, ó. Um abraço aí, Leandro Arte. É nóis. Aí a participação. Cara, eu imagino a saudade que essa rapaziada sente do Brasil, né? Ô, Leandro, uma curiosidade, o lalaiá, lelele, lalalá, é uma estratégia dentro da batida do pagode, do samba, ou é pra dar um respiro também ali na música? Não, isso aí acho que vem da história do samba mesmo. O samba, ele começou com batuque, né, pô? Começou com batuque e pra democratizar, eles colocavam o lalaiá no final pra todo mundo cantar. O que seria da música brasileira sem as vogais, né? As vogais. A música brasileira, ela tem um jeito peculiar, assim, a sonoridade é aberta, tudo muito aberto. E o samba, por ser
rítmico, ele combina muito com a vogal do português, assim. Ô, Leandro, rapaziada, o que a gente deve saber aí sobre os próximos passos da banda? Vocês estão com DVD, como você falou aqui há pouco? A gente falou, fazendo a pergunta da Paulinha, às vezes uns gringos vêm aqui no Brasil, eles vão em casa e tudo mais. Falando o Eminem, quando a banda do Eminem inteira foi na minha casa, Pharrell Williams, eu fui no show, fui conhecer ele lá, a banda dele ficou em casa fazendo churrasco. Agora, a gente já gravou com o Take Six, né? Demais. Então, a galera tem uma admiração muito grande pela música brasileira. E eu acho, acima de qualquer coisa, a música brasileira, sem essa coisa da exaltação do samba, da raiz e tudo mais, o samba é uma grande ideia que ainda não foi muito bem explorada no Brasil ainda e que pode ser, de repente, uma música pop que o mundo pode encarar de uma maneira diferente, já que o R&B americano, a música negra americana já está muito explorado. O samba, além de qualquer coisa, é uma grande ideia muito mal explorada pelo brasileiro. O nosso Chapa D2 continua à procura. A procura da batida perfeita. Exatamente. Olha, eu queria agradecer aqui. Você falou, tem shows programados já? Alguma coisa já nesse sentido que vocês podem divulgar? Tem algum show aqui? 3, Vila do Samba, sexta-feira agora. Arte Popular no Vila do Samba. Mas a gente, na verdade, a gente está fazendo muita coisa. Esse musical Os Bambas que a gente vai fazer o ano que vem, que a gente quer vir lançar aqui com vocês, que é sensacional, que a gente conta toda a história do samba, desde a gravação de Pelo Telefone, passando pela Bossa Nova, entrando num partido alto, depois um samba rock, é sensacional, porque a gente acha que as novas gerações precisam dessa coisa de entender a música brasileira desde lá do início. Né? Boa. O que vai ser pra gente encerrar aí com a... Telegrama, vai, Telegrama. Ih, olha lá. Porra, mais um. A galera tá exigente hoje, hein? Deixa eu fazer de cavaquinho, né? Aí, ao vivo. Dia 24 estamos em Campinas e Santa Bárbara também. Olha aí, tá anunciando aí a agenda. Obrigado, Morning. Obrigado, gente. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. Que saudade de você, estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito, nas ruas meu olhar fica a te procurar. A dor ainda está no meu peito, as marcas de batom num casaco de visor, aquele beijo imaginar. Com os amigos vou jogar bate-papo e conversa fora pra tentar me segurar. Vamos aí, gente. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. Muito bom, obrigado, Leandro. Rapaziada. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bom ter vocês por aqui. As portas estão sempre abertas pra vocês. Obrigado aí a todo mundo. Sorte e mais sucesso na carreira ainda. Agora 11 horas 22 minutos, horário de Brasília. Que dá vontade de continuar no pagode, dá, fala sério. Bom, vamos lá, vamos voltar à vaca fria aqui. O futuro ministro Paulo Guedes anunciou ontem a criação de uma secretaria de privatizações. Ele não deu detalhes sobre a estrutura da pasta, mas se sabe que ela ficará vinculada ao Ministério da Economia. Entre outras atribuições, a secretaria deverá supervisionar a gestão e os investimentos das estatais que permanecerem na carteira do governo. Faz sentido uma secretaria nessa linha para cuidar desse assunto, Caio? Olha, que a música seja popular e que as empresas sejam privadas, Edgar, faz sentido sim. Bom, falando aí sobre privatização, né, rapidamente, alguns objetivos. Primeiro, fazer caixa, né, o Brasil está sempre aí com um déficit nas contas primárias aí superior a 100 bilhões de reais. Fazendo caixa, você pode abater dívidas, consequentemente juros. É muito importante aqui no Brasil a gente ter um capitalismo de verdade, a gente tem um liberalismo de verdade, quebrando os monopólios estatais, incentivando os mercados, né? Bom, obviamente tem um aspecto de corrupção, mas a gente já vai falar disso. Eu queria destacar
que, apesar da gente ter um governo eleito com essa agenda de privatização, 65% das pessoas, dependendo da forma como a pergunta é formulada, se diz contra a privatização. Quem explica melhor isso é o cientista político Bruno Garchagen. Queria recomendar aí para o ouvinte da PAN o livro Pare de Acreditar no Governo, por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Né? Então ele faz uma análise histórica de por que a gente é tão ligado a essa concepção estatal. Sobre a Secretaria de Privatização propriamente dita, ela tem 2 precedentes interessantes no Brasil. Primeiro, no regime militar, o governo Figueiredo teve o Ministério da Desburocratização. O ministro era o liberal Hélio Beltrão. Aliás, um abraço aí pro filho dele, pro Hélio, pessoal do Mises. Também aqui em São Paulo tem um trabalho muito bom sendo desenvolvido agora pelo Wilson Poit, secretário municipal de desestatização. A cidade de São Paulo tem mais de 5, 6, até 7 bilhões, dependendo da conta, em ativos que deveriam estar sendo privatizados. Essa secretaria já tem marco regulatório, ela já lançou uma série de editais e o legal é que o fundo de privatização carimbou o dinheiro, ou seja, ele só pode ser usado para investimento em áreas essenciais, né? E quando a gente fala de privatização é sobre isso que a gente está falando. Só para dar um panorama aí rápido para o ouvinte da PAN sobre a questão das estatais no Brasil, a gente tem 151 estatais federais atualmente. Os 2 períodos de maior estatização foram o regime militar e depois o governo lulopetista, responsável por 40 estatais, entre elas a Brasil Ventos, né? Quem não lembra da Dilma e sua estocagem de vento. Também tem a EPL, né? Que é a empresa de planejamento e logística. Essa provavelmente o ouvinte não conhece, mas ele já deve ter ouvido falar do Trem-Bala. Lembra do Trem-Bala, que era para ir de São Paulo até o Rio de Janeiro? Deveria estar pronto para a Copa. Não a de 2018, a de 2014. Só essa empresa consumiu R$1 bilhão. E o que é mais impressionante é que essas 151 estatais somadas, elas dão um prejuízo, isso são números de 2016, de aproximadamente R$19 bilhões. Isso é equivalente a R$92 por pessoa. Então o cidadão brasileiro, ele é sócio compulsório de uma série de empresas que são verdadeiros cabides de emprego. Somadas todas as estatais, a gente está falando de mais de 520 mil cargos, né? Então, aí vem o segundo ponto. As indicações políticas nessas empresas, especialmente as que detêm monopólio, elas são um convite à corrupção, né? A ingerência pública, as nomeações, e não só a corrupção que a gente está acostumado, como foi o caso, por exemplo, do Petrolão, mas também a corrupção de tempo e de propósito. Sabe qual que é a função do Estado? Falando só das estatais federais, a gente tem estatal para chip de gado, a gente tem estatal que faz fibra de poliéster. É uma loucura. A gente tem estatal que faz insumo de garrafa PET. Então, assim, qual que deve ser o foco do governo? É isso que o ouvinte tem que se perguntar. Um governo que não consegue cuidar nem do básico, nem de educação, saúde e segurança, vai querer se aventurar, né? A grande polêmica que a gente fala, né, do petróleo, da Petrobras, só nessa área de petróleo e derivados aqui eu tô vendo, são 36 empresas. Na área bancária são 14. Né? Então é muito difícil você ter um livre mercado, é muito difícil que o consumidor seja satisfeito aí na sua ânsia por produtos mais acessíveis e de melhor qualidade nesse estado das coisas. Eu recomendo aí a leitura de um artigo, de uma matéria que o nosso colega, o Fernando Martins, fez para a Gazeta do Povo, que é um jornal do qual eu me orgulho muito de ter participado, sobre privatização. Então esse é o panorama geral. Espero que seja essa secretaria aí do Paulo Guedes seja bem sucedida e que ela consiga realmente ir aí desmobilizando o Brasil para que a gente tenha de fato mais liberdade econômica. Sim, você falou das privatizações relacionadas à regulação, né, do governo, né? A questão que fica, que eu acho que é crucial nesse ponto, tem muitos despropósitos mesmo, como você colocou, várias estatais aí que estão com teia de aranha e só dão gastos e tal. Mas tem a questão da regulação que deve prevalecer em áreas, eu não sei se você concorda aí, em áreas estratégicas, como por exemplo Minas e Energia, áreas estratégicas para o Brasil com relação à soberania do país, para que a gente não caia também, por outro lado, num outro extremo, Caio, a questão de monopólios, né, em que o governo fique alijado de uma regulação e de uma intervenção para que prevaleça o interesse nacional, né, em função dos interesses privados, né? O governo é um ponto nevrálgico aí, hein? O governo, sem dúvida, é melhor fiscalizador do que empresário, né? E o ouvinte sabe bem disso quando vai fazer a sua declaração de imposto de renda.
Fechou? Vamos embora? Acabou o programa? Depois do sambão do Arte Popular. Como é que estamos aí, Paulinha? Temos presente? Você já chegou? Gente, a gente tá em segundo entre os assuntos mais falados desse país. Maravilha. Diferença, hein, Paulinha? É um grande sucesso esse programa. Você voltou. Tem alguém que sabe. E tem premiada, né? Quando acontece isso, dá pena. Tem gente que ganha prêmio aqui no Twitter. A Kelly Assis ganhou aqui um kit do Morning Show. Aproveita aí, dá pena. Quem leva aí? O Vai. WhatsApp é o Dilber. Dilber? É o Dilber. Sua pronúncia tá meio... O Dilber. Ah, tá bom. Valeu. Tchau, galera. A gente volta amanhã na programação da PAN a partir das 10. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Cuidem-se. Tchau.